Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar. Sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isto para afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é a inconsistência das leis e dos regimentos internos. Acreditamos que qualquer tribo indígena nacional faça reuniões mais ordeiras do que os plenários políticos no Brasil. Aliás, os mal educados costumam dizer, no sentido pejorativo, que os índios são selvagens. Mas os índios, por sua vez, observando pela televisão as baixarias nos plenários brasileiros, devem estar se perguntando: é isso que eles chamam de civilização? E também afirmando: aqui nas reservas continua sendo o melhor lugar para se viver, a despeito de terem nos trazido os bons e os maus costumes desses que se consideram civilizados, mas não são. As palavras de baixo calão, desordens, injustiças, calúnias e ameaças nos plenários políticos de toda escala acontecem pela falta de educação, caráter e competência de uma parte expressiva de seus integrantes e da inconsistência dos regimentos internos, amparados por uma legislação em parte permissiva e insuficiente. Os plenários do Senado Federal, Câmara dos Deputados, Estados e Municípios estão ignorando e atropelando os mais básicos princípios de ordem que devem conter os regimentos internos. Por exemplo, não tem por hábito o invocar as bênçãos de Deus no início e término das reuniões neste país que goza do privilégio da cultura cristã desde o seu descobrimento. Não leva em conta que, com exceção do voto de Minerva, os presidentes não devem propor, nem discutir, nem votar matérias, mas apenas presidirem e orientarem. Não fazem uso adequado do à parte, o que indica que muitos nem saibam o que é o à parte. Permitem que falem mais de um membro de cada vez. Não conseguem reprimir o bate-bocas entre membros e presidentes. Permitem as ofensas e calúnias entre os membros dos plenários. Não retiram das reuniões os membros reincidentes em faltas graves. Aceitam a evasão de membros dos plenários e a ausência descabida. Não denunciam posteriormente com eficácia os membros caluniadores. Os presidentes não discursam contra o ódio e as insinuações de ameaças de morte entre os membros. Não barram as manobras maquinosas que protelam os processos. Não interferem nos membros coniventes com seus colegas corruptos comprovados. Permitem a discussão de assuntos estranhos ao que está sendo tratado. Aceitam a repetição sem limites do mesmo argumento quando nada acrescenta. Não oferece meios adequados para os seguranças conterem os assistentes desordeiros. Permitem a blindagem perfeita de membros corruptos pelo aço impenetrável da imunidade parlamentar e ainda outorgam poderes onipotentes a presidentes e juízes para pôr em pauta ou não denúncias com fortíssimos indícios de crimes contra a sociedade
denúncias que deveriam ser aceitas ou não apenas mediante aprovação de pelo menos a maioria simples dos plenários. Vejamos bem, competência política com más intenções e boas intenções com incompetência foram as principais bases corroídas que teceram nossas legislações, estatutos e regimentos internos muito deficientes e torcidos. Deste modo, tudo é possível. Ou seja, chegam-se muitas vezes nas justiças que precisamos e também nas inúmeras injustiças que temos de pagar caro por elas. As desordens, distorções e emendas legislativas são as responsáveis por surpreender a sociedade, afrontando a Constituição Federal, e ainda por abrirem novos precedentes que alimentam a impunidade e a impressão de que o crime compensa, fazendo que a malandragem continue pior do que está. De fato, o crime parece ter compensado para os infratores que não são descobertos por conta de uma justiça comum morosa, insuficiente e negligente, que sobrevive enroscada e disfarçada, por exemplo, nos recursos intermináveis que desaguam nas prescrições dos processos esses que deveriam prender criminosos, corruptos e ladrões de toda espécie. Os desvios dos esperados interesses em favor da sociedade para os injustos interesses pessoais de políticos, juízes, advogados, fiscais, partidos e afins, promovidos e protegidos pela inconsistência dos regimentos internos e dessa legislação insuficiente, devem ser combatidos com rigor pela sociedade e poder judiciário, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. É urgente uma pedagogia que convença de que não se pode continuar nessa estranha mistura de democracia com anarquia e as discussões em plenários com os pregões das bolsas de valores como tem ocorrido até hoje. Essas frentes políticas corruptas, presentes desde as inúmeras câmaras de vereadores até o Senado Federal, aproveitando-se das impunidades e das escandalosas brechas das leis, incorporadas e preservadas pela Constituição Federal, devem ser desfeitas para evitar que grupos de larápios acumulem poderes à custa de vultuosos fundos ao ponto de pôr em risco a democracia e abalarem, como fez, o poder econômico pelo perverso poder do dinheiro acumulado da propinocracia e outras modalidades de corrupção mais. Sem uma legislação sólida que redefina o papel de políticos, juízes, fiscais e advogados, que delimite os poderes de juízes e presidentes, que contenha o ânimo da exploração social por profissionais liberais, que fiscalize adequadamente os órgãos públicos, que racionalize os vencimentos dos servidores, cujos serviços prestados não justificam os valores pagos, e que puna com rigor os criminosos, não há mágica econômica que estabilize a sociedade, de modo que cheguemos na reta final de uma nação de fato civilizada. A história já identificou e revelou exaustivamente essa frente de corruptos que tenta de muitas formas impedir e retardar que a filosofia da educação e justiça se estabeleça de vez no Brasil. Por fim, a sociedade está indignada
por pagar o alto preço dos finos trajes desses lobos vestidos de autoridades. A solução está naquilo que a sociedade já tem dado mostras, ou seja, combater a corrupção e a impunidade, dando apoio irrestrito ao Poder Judiciário, a que continue punindo os traidores que não se envergonham de ajuntar fortunas à custa do sangue dos que, de fato, constrói esta nação. Gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar esse vídeo no propósito de conscientizarmos sobre o combate à corrupção e à exploração social no Brasil. Inscrevam-se no canal. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.